Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Jesus aqui está aplicando um ensino muito importante no chamado Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5. Entre tantos ensinos preciosos que ele traz nessa sua pregação, ele vai apresentar essa ideia das nossas vistas, o nosso olhar sendo uma lâmpada que deve nos fazer enxergar bem. Claro que aqui ele está considerando o fato de que essa pessoa que olha a partir da luz do Evangelho. O próprio rei Davi, no Salmo 119, versículo 105, vai dizer que a lâmpada para a caminhada dele, para os seus pés, era a palavra do Senhor, e era essa palavra luz para o seu caminho. Mas Jesus aqui no nosso texto vai dizer que pode existir a distorção, o acidente, a discrepância de uma pessoa usar essa luz e essa luz não ter nenhum efeito positivo, ao contrário, gerar trevas, a pessoa olhar de uma maneira maldosa. E aquilo que poderia ser luz se torna trevas, ou seja, a pessoa olha algo, a pessoa contempla, analisa alguma coisa e ela olha numa perspectiva de trevas, numa perspectiva pessimista, negativa. Meus irmãos, na minha caminhada eu tenho visto que isso ocorre mesmo no seio da igreja. Pessoas que chegam entre nós, pessoas que se aproximam de nós, às vezes pessoas do nosso convívio, e que tudo para elas é sempre olhada, enxergada, lida de uma maneira tão pessimista, negativa. Obviamente que não devemos deixar de analisar e dizer o que é errado, o que não está correto, o que não é bom. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, evidentemente, quando uma pessoa olha uma situação, ou analisa uma pessoa, ou participa de alguma coisa, e mesmo as pessoas tendo uma avaliação positiva, essa pessoa só enxerga pessimismo, só enxerga coisa ruim. Isso é quando a pessoa está predisposta a não ver o lado bom das coisas, o lado positivo. Essa pessoa está impregnada de forças que a levam a sempre perceber, ver coisas ruins em tudo. Esse tipo de postura não é uma postura de alguém que conhece o Evangelho, o amor de Deus. E não é bom para nós, porque nos adoece, nos enche de rancor, de amargura. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra que o seu pastor quer deixar para você hoje, que os seus olhos sejam lâmpada, que você enxergue claramente. O que é ruim, mas o que é bom. Muitas vezes a gente precisa ter o olhar de misericórdia, ter o olhar de compreensão, se colocar no lugar do outro. Então, que o seu olhar seja sempre o olhar de luz. Que o seu coração possa sempre ser lâmpada, o seu olhar seja sempre luz. Não permita que nada, nenhuma desconfiança, nenhum sentimento, torne a sua forma, a sua maneira de analisar as coisas sempre pessimista, ou vendo problema, defeito em tudo.
A gente tem trabalhado muito essa ideia na nossa igreja, de uma autoconfiança, de uma autoestima. Mas isso é importante para a sua vida, para você, para o seu coração, para as suas emoções. Olhe, enxergue sempre o lado positivo das coisas. O próprio Senhor vai dizer, né, o clássico Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Por exemplo, esse texto vai mostrar que a gente precisa olhar tudo na perspectiva de Deus. E aí a gente vai enxergar o que é errado, o que é trevas, mas a gente vai ter um olhar também de misericórdia, vendo o valor, o real valor de todas as circunstâncias, coisas e pessoas. Que o nosso olhar seja um olhar de luz. Profetizo um dia abençoado sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.